Nosso Deus, rendemos a Ti louvores que nos lembram, Senhor Deus, o motivo da Tua vinda a esse mundo, o verdadeiro, real motivo de estarmos aqui reunidos. Louvores que nos chegam aos lábios e nós ofertamos ao Senhor, e a palavra é essa mesmo, são ofertas. Como a Tua Bíblia, a tua biblioteca sagrada diz, são sacrifícios de louvor, são sacrifícios de adoração, onde nós reconhecemos a nossa dependência. Enquanto cantamos, pedimos que o Senhor, que nos ama, nos molde, nos aqueça com a Tua presença, nos inspire, nos motive. Enquanto cantamos, nós reconhecemos que não há outro igual a Ti. Nós nos sentimos envoltos por esse amor. E, Senhor, o que nos traz aqui hoje são lembranças, são recordações que extraímos da nossa própria vida e também desses anos que caminhamos contigo, desses anos em que nos vem à mente também a vida do Senhor, a vida, Senhor Deus, daqueles que viveram antes de nós, aqueles que viveram nos tempos bíblicos e que começaram a andar contigo desde quando a Tua palavra diz, quando o homem voltou a invocar o Teu nome, se voltou para Ti. São essas as recordações que nos vêm hoje, que desembocam, Senhor Deus, no milagre do Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje nós nos recordamos, hoje nós te adoramos. E, ó Deus, enquanto aguardamos a Tua vinda, nós vamos sempre fazer isso, lembrando a importância que o Senhor tem para nós, a importância da Tua entrega, e pedimos que o Senhor sempre nos aqueça com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós encerramos essa encenação que pode se confundir com a minha vida, pode se confundir com a sua vida num determinado momento. Nós terminamos essa encenação perguntando para você, qual o real ou o verdadeiro sentido do Natal? Deus reservou aos homens o melhor da sua glória quando planejou a vinda do seu Filho a esse mundo. Natal é celebração do nascimento de Jesus. Na sua cédula de identidade, na sua certidão de nascimento, tem uma data. Essa data é a data do seu nascimento, a data do seu aniversário natalício, porque tem a ver com o dia do seu nascimento. Se você comemora ano após ano o seu aniversário, então você comemora o seu Natal, ou o dia do seu nascimento. Muitos cristãos hesitam em comemorar o Natal. Outros chegam a se opor a fazer isso, a essa comemoração, em virtude de não saberem bem o real significado, ou com exatidão, ou se abstêm de comemorar porque dizem, não, eu não sei a data precisa, e de fato nós não sabemos. Eu digo a vocês que o que nós temos na Bíblia é aquilo que Deus viu e que era bom e que era necessário para nós, para a nossa caminhada. Nós vivemos numa outra época, nós usamos um outro calendário. Se convencionou, tanto em alguns países orientais como os ocidentais, essa data, levando por base mais ou menos a história do período em que houve o grande recenseamento da nação de Israel. Mas enfim, não temos dia, mês e ano. Não é menos importante por isso. Eu costumo dizer que a vinda do Senhor Jesus é tão importante quanto a sua partida. A vinda do Senhor Jesus a esse mundo, predita pelos profetas, a sua partida também e a sua promessa de retorno.
tudo isso é importante para a nossa caminhada cristã. Muitos cristãos não querem celebrar o Natal, desconsideram isso em virtude daquilo que foi acrescentado. Muitas coisas foram acrescentadas a essa tradição. Eu lhe digo que cristãos não deveriam se apegar a isso ou juntar essas coisas. Infelizmente, nós vivemos num país contaminado pelas demais culturas, eu vou usar essa palavra, porque em se tratando de contaminação, a gente se lembra, ou isso nos reporta algo ruim. E nesse caso, contaminaram o Natal com essas coisas, com árvores enfeitadas, com seres fora de contexto, como Papai Noel, presépios outrora simples, outrora fora de contexto também, pelo luxo, pela vaidade, pelos ornamentos do tal presépio. Esses acréscimos não me lembram o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos entender da forma como ele é, ou da forma como ele está na Bíblia. Nós precisamos devolver ou resgatar o verdadeiro sentido, ofertar esse verdadeiro sentido ao seu verdadeiro dono, ao aniversariante, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A celebração do Natal é legítima, porque quando Jesus nasceu, houve festa, ou foi motivo de festa, tanto no céu como na terra, e foi comemorado da maneira como eles comemoraram, tanto por anjos como por homens. Foi uma grande notícia, essa notícia se propagou. Nós já ouvimos o prelúdio dessa notícia enquanto o ministro de louvor ministrava aos nossos corações. E eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O contexto é que os pastores estão no campo, durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Versículo 10 e 11. Que apareceu-lhes um anjo, e no versículo 10 diz que o anjo lhes disse, falou aos pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas e grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Natal é uma verdade bendita, que nos diz o exato momento em que o Eterno entra na linha do tempo que Ele criou para os homens. Deus se fez homem e o Senhor dos Senhores se fez servo ao mesmo tempo que tomou essa decisão de se tornar homem. Natal é o cumprimento de um plano de redenção que foi traçado por toda a eternidade. Natal é concretização de promessa, é certeza de que podemos confiar num Deus que é fiel, que não falha no cumprimento das suas promessas, cumprimento das profecias, onde Deus usou os homens para poder anunciar, e Ele cumpre, honrando também os homens a quem Ele usou. Natal não deveria ser festa gastronômica. Eu passei um tempo servindo ao Sebrae, né? Interessante os projetos do Sebrae, é uma empresa para a qual eu tiro o chapéu, porque tem ajudado muitas pessoas a realizar os seus sonhos, a sair
a tirar os sonhos do papel e de fato ganharem suas vidas, inclusive despertando nas pessoas a sua criatividade. É esse despertar de criatividade o Sebrae chama de empreendedorismo. Eu acho bacana isso. E interessante como o Sebrae está presente. Eu estou fazendo aqui uma propaganda, estou dando honra a esse órgão, às pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Está presente nos diversos festivais, sejam culturais, né, sejam nas feiras de empreendedorismo. E está presente nos diversos festivais gastronômicos. Festival gastronômico é uma coisa interessante. É de encher os olhos e é de encher a barriga também. Eu não acredito que o Natal deveria ser um festival gastronômico. Eu não entendo que o verdadeiro sentido do Natal deveria me levar a um período onde eu vou sentar à mesa com a família, sendo que esse não é um costume meu durante os outros dias do ano. Eu vou sentar à mesa, posar de bom moço, de bom esposo, de bom pai. Mas porque eu não tenho esse costume com a minha família, eu vou chamar mais pessoas, porque senão se for só a família vai ser chato e eu vou ficar constrangido diante de esposa e filhos. Nós não vamos ter o que conversar, então eu vou encher a casa de outras pessoas e fazer uma grande ceia, sendo que eu não faço isso, não é costume fazer durante todo o ano. É um período onde eu vou comer comidas que eu não tenho o costume de comer durante o ano. É um período onde eu vou esvaziar toda a minha economia para comprar um menu, um cardápio variado, caro, porque eu não faço isso durante todo o ano. Eu não entendo quando os anjos anunciaram para aqueles pastores de vida simples que hoje lhes aconteceu um milagre, algo maravilhoso, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo e é o Senhor. E a palavra fecha aqui, a palavra do anjo, ele não incentiva, ele não inspira, ele não motiva aqueles homens. Vão e se esbaldem com todo tipo de iguaria, todo tipo de comida, com toda a farra gastronômica que vocês puderem fazer. Eu não entendo isso. Mas eu digo para vocês que eu não entendo isso, como eu também digo para muitas pessoas que perguntam, antes não era assim, hoje é assim, por quê? Porque se cumpre uma promessa de Deus na minha vida também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acredito que esse seja um período para a gente pedir para o Senhor, Senhor, me liberta com a tua verdade. A minha oração, a sua oração tem esse pedido. Senhor, me liberta com a tua verdade. Natal não é para ser, como nós vimos aqui, esse conflito, esse choque com os personagens da nossa peça. Não é para ser um comércio e, digamos, a verdade é um comércio guloso, cujo capitão, aquele que comanda, é o velho das barbas longas, das barbas brancas, vestido de vermelho e branco. Ué, mas por que a melhor roupa? Por que a melhor grife? Se a melhor grife ou as melhores grifes, as melhores roupas não me acompanham durante todo o ano. Num dia comum, no dia a dia. Por que, como dizem, ou como o rapaz disse, torrar todo o 13º mudando o guarda-roupa? Natal não deveria ser troca de presentes, nem ruas enfeitadas, nem cores policromáticas, muito menos bebedeiras e baladas. Interessante que muitas das confraternizações que são organizadas nesse período levam esse nome, né? Confraternização de Natal. É regado a muita bebida alcoólica, regado a todo tipo de sons e ritmos. Natal, meus irmãos, é a luz do céu invadindo as trevas desse mundo, a escuridão em que a terra se envolveu ou se deixou se envolver.
Natal é o verbo eterno. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você tem dúvidas sobre a eternidade? O verbo de Deus, no último livro da Bíblia, nos últimos versículos, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Natal é o verbo eterno de Deus se fazendo carne para habitar no meio de nós. Ele sim é cheio de graça. Todo aquele que não é Jesus é agraciado, não é cheio de graça. Ele sim é cheio de graça e de verdade. Natal é o Deus que nem os céus pôde conter quando ele decidiu se esvaziar para poder se tornar um bebê, vir a esse mundo de forma tão frágil como eu e você viemos, e ainda mais num lugar tão pobre, numa vila tão simples da Judéia. Natal é o Criador do universo, se despojando, se livrando da sua glória para poder calçar o que nós chamamos de sandálias da humildade, para se fazer pobre, para poder tornar a mim, a você e todos aqueles que o aceitam, pessoas ricas, prósperas. E aí eu deixo para você esse conceito do que seja rico, do que seja próspero. Natal é a proclamação que veio embalada nas asas da alegria. Proclamação esta que anunciava que Jesus era o Salvador do mundo, era o Cristo, o Messias, e era o Senhor do universo. Foi o que nós lemos aí. Natal é quando o Criador do universo, que foi anunciado pelos anjos dessa forma, como sendo Salvador, como sendo o Cristo, ou como sendo o Messias, e como sendo o Senhor, ao mesmo tempo em que nasce, assina, decreta a sua sentença de morte. Porque quando ele anunciou isso para as pessoas, para os pastores que moravam na Judéia, que moravam no então Israel conhecido, subjugado, dominado pelo Império Romano, onde quem era Salvador era o César, quem era o Cristo era o César, e quem era o Senhor era o Imperador César. Qualquer um que se declarasse Salvador, Cristo ou Senhor deveria ser morto, porque era um inimigo direto de César. O Natal é isso, é o Criador do universo nascendo e decretando sua sentença de morte. Nós temos muito a recordar. Natal, para mim, é uma evidência mais eloquente, mais inteligente do amor de Deus. Para mim, que sou pecador, para todos os pecadores. Porque quando Deus criou o universo, Ele fez pela palavra do seu poder. No princípio era o verbo. E quando Deus criou o homem, Deus decide colocar a mão no barro. E agora Deus, quando decide resgatar o homem, ele se torna barro. Eu vou habitar no meio deles, vou me tornar carne, vou me tornar barro, vou vestir uma pele humana e vou amá-los e amá-los até o fim. Natal é a consumação da dádiva de Deus ao homem, do presente. Deus amou o mundo de tal maneira, e foi assim. Deus deu esse presente, Jesus Cristo, ou se deu de presente ao homem, mas não para aquele que merece, ou para aquele que se acha merecido. Ele deu esse presente para pecadores que continuam se achando indignos dele. Ele deu esse presente não para ser exaltado entre os homens, porque ele mesmo disse:
eu não vim para ser servido, eu vim para servi-los. Quando ele disse isso, poucos dias depois, ele foi cuspido pelos homens, desprezado pelos homens. Deus nos deu a si mesmo como um presente, não para ficar na história como o Rei da Glória, mas para ficar na história como aquele que carregou uma cruz maldita, para ficar na história como aquele que se tornou um servo sofredor, que até a última hora se entregou para ter a humanidade junto dele, a saber, todos aqueles que creem. Natal é cumprimento de promessa. Natal é Deus sendo fiel. Você continua com a sua Bíblia aberta em Lucas no capítulo 2? Veja comigo os versículos que seguem, ou o versículo adiante. Quando a criança foi apresentada no templo, no versículo 25, versículo 26, diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Preste atenção, porque esse homem era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, esse Espírito Santo, veja, na minha Bíblia, na sua Bíblia tem que estar com letra maiúscula. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Promessa. Foi revelada a este homem que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra de Deus é cheia de promessas. Todas se cumprem. Deus é fiel. Esse homem, Simeão, dedicou toda a sua vida aguardando com expectativa o cumprimento dessa grande promessa que foi revelada a ele. Foi revelada a ele. Foi revelada a todo o povo, porém nem todos esperavam com tanta expectativa como Simeão. Essa promessa foi revelada a todos que estão aqui, a todos que estão nos shoppings, a todos que estão nos bares, nas confraternizações regadas a todo tipo de diversão, todo tipo de entretenimento. Foi revelada a todo esse país. Mas nem todos conseguem ver como ela é. Mateus registrou dizendo as palavras do anjo: olha, a virgem vai conceber. Quando Mateus registrou isso já estava, ele fez menção a um texto, a uma profecia de Isaías no capítulo 7. Deus vai mandar um sinal. Deus vai mandar um sinal. A virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus no meio de nós. E o seu governo, ou o governo, estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que representa essa promessa de Deus na sua vida? O que representa? Quais são as tuas expectativas diante dessa promessa? Ou você está esperando esse culto terminar para você ir comprar a tua roupa nova, para você ver como é que ficou lá aquele peru, aquele chester, aquele frango, seja lá que ave for? Quais são as tuas expectativas diante dessa revelação? Oro para que no momento em que você estiver, quem sabe, se esbaldando com a sua ceia, batam no seu portão aqueles necessitados, aqueles que não conseguiram durante o ano inteiro comer como você come, ou se vestir como você se veste, para que Deus reforce um pouco as tuas expectativas com relação a essa promessa. O que você tem feito em torno dessa promessa?
Para Simeão, aquela promessa representava a realização de toda a sua vida. Eu sei que você tem alvos, eu sei que você tem meta, eu sei que você traça os seus objetivos, você tem sonhos, como eu também tenho. Deus permite. E essas coisas podem representar muito para você. Mas nada se compara com as promessas que Deus tem para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós outros. São pensamentos de paz, para fazê-los prosperar e lhes dar o fim que vocês desejam, que vocês querem. Havia grandes expectativas em torno daquela promessa por parte desse personagem. Imagine, como eu imagino, quantas vezes Simeão, na sua rotina, todos os dias, ele ia ao templo. Imagine, hoje eu vou vê-lo, hoje eu vou vê-lo. E os anos se passando, e o vigor físico deixando o seu corpo, os cabelos ficando brancos, não é? A pele mais flácida, as articulações doendo, os anos se passando, e ele firme, como nós cantamos, nas promessas de Jesus, nas promessas do Senhor. Será ser hoje? Será ser hoje? Será que eu vou ver? Havia esperança, ele acreditava, ele confiava naquela promessa. E Natal é cumprimento de promessa, porque Deus é fiel. Natal é um encontro com Cristo. Deveria ser assim. Veja o que diz o versículo 27. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Aqui não diz que número era aquela vez que ele estava indo ao templo. Não diz. Simplesmente ele foi ao templo. Aí quando os pais do menino trouxeram o menino para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para as nações, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão teve um encontro especial, o momento mais importante da sua vida, um momento inesquecível. Ele não se conteve de emoção, tomou os meninos nos braços e adorou o Senhor, louvou ao Senhor. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Uma pessoa por quem eu tenho grande estima, alguns dias atrás, me fez uma pergunta no WhatsApp: como perceber os propósitos ou o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu percebo isso? Eu ainda estou devendo essa resposta, porque eu tenho muito a conversar sobre isso. Mas para você também seria um bom momento, agora que nós estamos falando desse espírito natalino, ou nós nos comovemos mais por conta do espírito natalino, que o espírito de Natal, que vive e reina para todo sempre, que o aniversariante, que o dono da festa, nos revele, nos mova, nesse período, a nos prostrar e perguntar, porque ele disse: você me pede e eu vou te dar, creia e eu vou te dar. Vamos pedir para que ele seja claro quanto ao propósito dele para a minha vida. Vamos começar assim a resposta para essa pergunta. Revela, Senhor, diz a mim diretamente o que tu queres que eu faça, por onde o Senhor quer que eu comece, quem são aqueles para quem o Senhor vai me enviar. Natal é um encontro com Jesus. Acredito que esse seria um bom presente para você oferecer para o aniversariante. Um espírito quebrantado, um espírito contrito, um espírito humilde
que pergunta: Mestre, o que queres que eu faça? Como posso te agradar? Ao longo da história, Deus tem procurado propor um encontro com o homem. Deus tem se manifestado ao homem. Porque a data certinha de dia, mês e ano o Senhor não nos revelou, eu digo que ela tem importância maior quando você tem esse encontro com Jesus. E é Natal no teu coração, é Natal na tua vida, porque Deus se faz carne e habita em você naquele exato momento em que você o encontra, que você o recebe, que você acredita nele. Foi assim com muitos. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Paulo, foi assim com João, Marias, Erivan e tantos outros. Todos esses encontros trouxeram mudanças, e mudanças significativas, mudanças de vida. Todos esses encontros deixaram marcas. É necessário buscar esse encontro todos os dias. Para aqueles que já o conhecem, é necessário que você não esqueça dele, que você lembre dele todos os dias. Todos os dias. Paulo diz assim: não extingais o Espírito Santo, não mate, não leve à extinção, não destrua, não abdique dele, não abra mão dele. Ele está em você, ele se move em você. A nossa tendência humana é deixar para trás, é esquecer. A visão secular de Natal não tem nada a ver com o encontro com Jesus. O personagem da tradição é muito mais solicitado do que Jesus. Como nós, por muitas vezes, pela nossa falta de fé, como não temos o material, nós preferimos tirar foto com outro personagem e marcar aquela foto como sendo, foi no período de Natal. Enquanto Jesus Cristo aniversaria, eu tiro a foto com um impostor que faz propaganda, que me leva ao consumismo, que não prega um pingo de paz na terra aos homens de boa vontade. Natal é a oportunidade de salvação. Simeão disse: é luz para as nações. Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo. Para aquele homem, Simeão, está com Jesus ali, ainda que bebê, ainda que a criança. Não era só o cumprimento da promessa, não era só um encontro pessoal, mas era uma oportunidade de salvação. Simeão fala de salvação. Simeão reconhece ele como Salvador. Salvação presente, é de graça, é o melhor presente de Natal. Imagina que o aniversariante é quem dá o presente. E Paulo disse assim: essa palavra é fiel e é digna de aceitação. Aceite, porque ela é digna de aceitação. Em que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Você se alegra com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Você se alegra com os presentes, com a comida, com as luzes, até com o Papai Noel. Simeão se alegrou com a salvação. Simeão se alegrou com a salvação. Ele louvou a Deus por isso. Simeão não viu a oportunidade de salvação apenas para ele. Ele diz: é luz para as nações, para os gentios e para Israel, teu povo querido, teu povo escolhido. Natal é festa de salvação. É celebração que nos remete
ao plano divino, ao plano do eterno Deus. Quando o Deus triuno decidiu nos amar e nos destinar à salvação mediante a fé. Que o Natal seja celebrado sim por todos nós. Não se abstenha de celebrar o Natal. Mas lembre-se de quando o Senhor Jesus disse, ao receber na sua glória, no céu de glória, o seu servo bom e fiel. Ele disse: entra, servo bom e fiel, para o gozo eterno do seu Senhor. Sabe por quê? Porque eu me lembro bem, quando eu estive nu e você me vestiu. Eu me lembro bem quando eu tive fome e você me alimentou. Eu me lembro bem quando eu estava preso, encarcerado e você me visitou. Olha só o aniversariante dando uma dica. Olha só o aniversariante dizendo onde é que está a lista de presente deles. Perceba isso. Jesus veio ao mundo para incomodar os corações, propondo um novo estilo de vida fundamentado nos seus ensinos. Ele veio salvar o homem pecador, aquele que estava perdido, como eu, como você. Ele veio plantar esperança. Louvemos ao Senhor. Amém? Hoje é dia de reencontro. Se você deseja receber de graça o presente do aniversariante, a salvação eterna, faz um sinal onde você está, confirmando no seu coração e diante dos homens: eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, como Cristo e como Senhor da minha vida. Você vai ter essa oportunidade agora. Nós vamos cantar o que Isaías escreveu. Nós vamos cantar essa promessa mais uma vez. Enquanto nós cantamos, você vai ter essa oportunidade de confessar diante dos homens a Jesus nesse período de Natal, como sendo Salvador, como sendo Cristo, como sendo o Senhor da sua vida, do seu coração. Fiquemos de pé, com toda a desenvoltura, mente e coração fitos em Jesus Cristo. Faça como Simeão fez, diante da verdade, diante do cumprimento da promessa. Louve ao Senhor.